Hayren, saudações, sejam bem-vindos ao Grego Diário. E nós estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos em grego. E hoje nós vamos ler, aliás, nós já estamos no capítulo 8 e hoje nós vamos estudar o versículo de número 27. Então, nós vamos fazer a leitura no original, no grego, depois nós vamos para a tradução, depois nós vamos para a análise gramatical, certo? Mas antes de começar a nossa aula, eu quero pedir que você deixe o seu likezinho para fortalecer o nosso canal e agradecer porque você está conosco. Então vamos para o nosso estudo. Aqui nós temos o texto bíblico de Romanos, capítulo 8, versículo 27. Vamos ler. Rode euranon tas cardias oiden, tito phronema tu pneumatos, hoticatateon, eutincanei hiper hagion. Muito bem. Agora que nós já lemos, agora nós vamos fazer a tradução. Nós vamos fazer a tradução desse texto. Então, eu vou pegar aqui o pincel vermelho para fazer o destaque. Então, aqui nós temos, aqui nós temos um artigo. Um artigo definido que está no singular e no caso nominativo, certo? Então, nós temos aqui um artigo. O que é o artigo? Artigo é a palavra que identifica o gênero do substantivo, certo? Então, de. Esse de aqui é conjunção. Então, vou acentuar porque nessa palavra também tem um acento. Então, de. Então, esse de é conjunção. Conjunção é a palavra que liga, né, dois termos, liga as orações, né, orações semelhantes de uma mesma oração. É a função da conjunção. Então, nós temos aqui euranon, que quer dizer examina. Então, euranon, examina, é aquele que investiga, aquele que estuda, certo? Então depois nós temos aqui tas, nós temos aqui, é um artigo definido que está no caso acusativo. Então, os. Então nós temos aqui um artigo no plural e está no acusativo. Depois do artigo, nós temos aqui o substantivo cardias, que quer dizer corações. Corações. Veja que o substantivo cardias, corações, está no plural. Então, se ele está no plural, o artigo também ele vai para o plural. Então, eles estão no mesmo caso e no mesmo número, certo?
Então, aqui os corações está no acusativo. Então, tais cardias. Lembrando para você que o substantivo cardia no grego é feminino, certo? Mas para nós aqui em português, né, cardia, né, que é coração, é masculino, que é o coração. Mas em grego é um substantivo feminino. Depois nós temos aqui oiden. Oiden, que quer dizer sábio. Então, oiden é do verbo saber. O verbo aqui está na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele. Porque está se referindo quem? Ao pneumatos, que é o espírito. Então está se falando dele, né, do espírito. Então, vou botar logo aqui essa tradução, pneumatos, espírito. Espírito. Então, espírito com letra maiúscula, porque é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. Então, nós temos aqui esse ti, esse pronome que está no neutro, que quer dizer qual. Então, é um pronome, e o que é um pronome? Pronome é a palavra que substitui o nome. Então, nós temos aqui um pronome neutro, é um pronome neutro, que está no nominativo neutro. Nós temos aqui outro artigo, tó. Então, esse tó é um artigo neutro. Ele identifica o gênero de substantivo neutro, certo? Então, está ainda se referindo ao pneumatos, espírito. Então, fonema, modo de pensar. Modo de pensar. Então, aqui é a faculdade psicológica de entendimento, o modo de pensar. E tu, do, aqui. Aqui nós temos o genitivo, um artigo flexionado no genitivo, certo? Depois nós temos aqui, porque. Nós temos aqui hot, porque que é uma conjunção explicativa, que aí nós temos essa preposição catar. Catar é uma preposição que ela pode ser usada com dois casos, tanto o genitivo como o acusativo. Nesse texto aqui ela está usada com um acusativo. Então veja que o substantivo Deus está flexionado, está no caso acusativo. Então, como ele está no caso acusativo, catar quer dizer segundo. Segundo ou conforme, segundo. Segundo Deus. Então, segundo Deus ou conforme Deus. E nós temos aqui inticanei. Inticane, intercede. Certo? Intercede. Intercede. Intercede, né? Por. Aqui nós temos uma preposição também. Essa preposição está com o genitivo, certo? No genitivo plural. Então, por, né? Os santos. Os santos. Então, nós temos aqui o substantivo santos
o adjetivo santo no plural, no gentil plural. Então, o texto está dizendo que examina os corações, sabe qual o modo de pensar do Espírito, porque segundo Deus intercede pelos santos. Então, essa daqui foi a nossa análise gramatical. Bons estudos.